exemplo, a depressão, uma pessoa, por exemplo, num estado depressivo maltratado por um ano, ela consegue apresentar resultados de envelhecimento para 10. Olha que loucura. Então o sujeito ele entra num processo depressivo e fica um ano ali tentando se tratar nos ensaios terapêuticos de encontrar a medicação que de fato ajusta, fazendo psicoterapia, mas vamos dizer que essas alternativas todas não conseguiu trazer um resultado, vamos dizer assim, de remissão total das sensações. Aquele desgaste ao longo daquele período, é uma forma hipotética aqui, tá? 12 meses, ela é capaz de envelhecer a atividade elétrica por 10 anos. Caramba, cara. Porque o estresse que se passa ali, o que então, é esse desgaste? É isso que eu ia falar, né? Primeira coisa, a depressão é uma doença inflamatória. E ela, por ser inflamatória sistêmica, ela é neuroinflamatória também. E aí a atividade, o grande marcador das questões da depressão no cérebro é a lentificação. Então a depressão por si só, ela em termos de conceito neurofisiológico, é um envelhecimento precoce, já de imediato do ponto de vista físico-matemático. Então o sujeito passando um período com aquela sensação de envelhecimento, que pode ser reversível, tá? Isso é importante destacar, habitantes do planeta Terra. É possível reverter o envelhecimento precoce da atividade elétrica na depressão. Então, por si só, o conceito neurofisiológico da depressão já gera envelhecimento, tá? E se você persiste daquilo e se transforma num processo crônico, você simplesmente consegue acelerar o seu processo de envelhecimento. Olha que coisa. E pode ser só uma impressão minha, mas direto aparece pra mim, eu tava vivendo uma depressão, então aí bota a foto dela antiga e tal. Depois ela, depois que passou por isso, vendo uma vida diferente e tal. Pra mim, claramente, rola o aspecto físico de envelhecimento rola também. Sim, exatamente. E é incrível como a retomada também traz isso, né? Eu costumo, inclusive, gostar de falar de um jargão que eu digo assim, onde tem vaidade em equilíbrio, tá? Habitantes do planeta Terra, onde tem vaidade em equilíbrio não tem depressão. Onde tem depressão não tem vaidade. Por que esse jargão? Porque a depressão ela tira a vontade de tudo, inclusive das coisas que possam representar o maior carinho de você com você mesmo. Por exemplo, cuidar da pele, do cabelo, fazer a barba, tomar um banho, escovar os dentes todos os dias. Como a depressão ela é capaz de tirar a vontade, inclusive, de tudo, o sujeito que está em casa agora se sentindo depressivo e ontem não tomou banho no frio do Sudeste, daqui de São Paulo, por exemplo, não espere a vontade, senão você não vai tomar banho. Esses são os sinais que a depressão traz. Olha como é impactante. Ou seja, você tem que frontalizar, racionalizar que a depressão ela traz pensamentos que não são seus. E mais que isso, pensamentos que elaboram a ideia de que você não está com vontade de nada. Porque tudo que você olha na vida que um dia te teve graça, vai estar naquele velho e bom formato isopor, você não vai sentir. Então se o sujeito ficar esperando a vontade de escovar os dentes, tomar um banho e até se arrumar minimamente, você não vai conseguir. Mas se você está aí em casa se sentindo depressivo, abatido por um luto, por qualquer coisa que representou um gatilho que te entristeceu, e você decidir tomar um banho, as mulheres maquiar, o homem fazer a barba, você vai ver que quando você se olhar no espelho, as sensações de desconforto elas ainda vão estar rondando você. Mas naquele momento você pontuou no jogo da vida ao seu favor. Porque você fez algo por você, racionalmente. Você não foi disciplinado. Às vezes eu brinco com meus pacientes. Você não percebe que você está extremamente obediente às regras da depressão? Como assim? Você só faz o que a depressão coloca como um padrão dela. Você se afastou dos seus amigos, eles ligam, mandam o WhatsApp, tu finge que não vê e não atende. Batem na tua porta, tu finge que não tá. Quando o amigo mais ousado, aquele mais íntimo, entra pela casa combinando com tua mãe, tu tranca a porta do quarto, ele bate, tu não abre. Então perceba como você está entrando no isolamento. Você tomava 3 banhos por dia, só toma um, malmente. Tem dia que no frio você não está tomando banho, acorda, fica com pijama o dia inteiro e vai dormir, não arrumou a cama, deita na mesma cama, bagunçada da noite anterior que você dormiu. Essas são projeções que a depressão faz.
se afasta das pessoas de casa quando alguém quer conversar com você falando das suas fragilidades, porque você está entrando num conteúdo que você não está tendo estrutura para lidar, você briga e entra num processo de irritabilidade, de intolerância e não deixa nem as pessoas que mais te amam falando pro teu bem te falar das coisas que você precisa melhorar. Então perceba que você está na regra da depressão, você virou um zumbi, ela que manda em você. Só que a vida é um jogo, Lutz. Todo dia acontece coisa ruim na vida de pessoas boas. Todo dia acontece coisa boa na vida de pessoas ruins. Por isso a vida é um jogo. Então a pessoa que está envolvida nesse processo, nesse exato momento nos ouvindo, e eu sei que tem pessoas aí que estão nos ouvindo e eu estou falando para vocês, perceba que ou você entra no jogo da vida, nessa partida que é interna e é só sua, e entre com estratégias para ganhar. Aqui a gente está falando de várias, vamos falar de tantas outras. Então faça a sua parte. Mas e quando a pessoa tá realmente, assim... Totalmente entregue. Entregue, cara, porque... Com falta de energia para tudo. Exato, porque, assim, quando a gente vê uma depressão muito profunda, né? Cara, é difícil fazer o básico, assim, é difícil... Exato. Por exemplo, eu lembro o final do ano passado que eu passei por um momento bem depressivo, agora, e... Depois até da nossa conversa e tal. Então acho que eu não conversei sobre isso com você ainda. Uhum. Mas tipo assim, eu lembro de, por exemplo, ficar sem comer, porque tipo assim, cozinhar, eu não tinha energia pra isso. E pedir o iFood, eu não tinha energia pra descer lá embaixo. Sim. Então eu ficava tipo, prefiro ficar aqui sem fazer nada, sabe? Então, e aí eu lembro quando eu fui melhorando desse sentido, quando eu consegui mandar o primeiro treino, uma coisa besta, assim, peguei peso levinho e tal, eu comecei a chorar, falei, caramba, é louco que existe parece que uma força que te impede, quando você tá na depressão, ela te impede de se mover, sabe? Mas isso é a depressão. É uma instância viva, capaz de te tirar a vontade de tudo. E com força própria, energia própria e a capacidade de liquidar todas as suas emoções. Por isso que é importante a gente estar no programa falando sobre isso. Porque a tomada de consciência, por exemplo, Lutz, tente imaginar que 90 e tantos % das pessoas passam pela depressão sem saber o que ela é. Sério? Você que vive aqui, que várias pessoas que têm expertise 1000, estratégias 1000 para lidar com isso, que tem um nível de expansão de consciência, porque o programa já lhe dá essa oportunidade e todas as questões que você faz, você se prepara para isso. Na hora que você está envolvido, aquele conteúdo não conseguiu alcançar. Foi num momento X que você foi lá e conseguiu tua iluminação. Agora pare para pensar que a maioria das pessoas passam pela depressão sem ter consciência sobre o que ela é. Olha agora como o conhecimento liberta. Você imagine o sujeito chegar e dizer, eu estou com um comportamento diferente. Eu não estou conseguindo ter energia para ir à cozinha, preparar algo saudável para me comer. Eu não estou tendo energia para descer no meu prédio para receber uma comida pronta. Isso sou eu? Eu estou tendo pensamentos negativos de dia e de noite. Esses pensamentos são meus? Porque, caros ouvintes, nem tudo que passa na sua cabeça é seu. Não só a depressão, mas os processos ansiosos, eles têm a capacidade de fazer chegar pensamentos que você não tem a menor intenção de provocá-los em si. Olha como isso é forte. A depressão tem um poder de inserir e fazer passar pensamentos negativos sobre a tua tomada de consciência de uma forma muito eficiente, muito eficaz. E pela falta de clareza, muitas vezes, a gente acredita que todos os pensamentos que estão sendo elaborados na nossa mente são nossos. Mas perceba, eu vou falar agora numa linguagem mais científica para não acender aí a elaboração dos pragmatas, tá? Por que isso acontece? Porque um circuito elétrico de neurônios inflamados, eles constroem percepções, elaborações, pensamentos, conectam memórias de forma distorcida, errada e equivocada. O processo depressivo ele pode
ser desenvolvida a partir de um estado de alerta por um processo ansioso mal resolvido, por um transtorno de estresse pós-traumático não tratado, e aquela exaustão faz com que o funcionamento elétrico cerebral e as configurações originais entrem em colapso, gerando resultados completamente alheios ao processo da saúde. Consegue entender? Sim. Então, quando eu falo metaforicamente que nem todo pensamento que passa na sua cabeça é seu, porque eu estou querendo dizer que existe uma fundamentação neurofisiológica que consegue mostrar que as alterações que acontecem aleatório à consciência do dono não faz parte da consciência dele. Está acontecendo no teu mundo fisiológico, inconsciente, por outras questões. Consegue entender? Tem uma complexidade aí, tem um limbo aí para se tratar, mas dá para se falar que na depressão, metaforicamente, nem todos os pensamentos negativos que passam na sua cabeça podem ser considerados seus. Porque no estado depressivo, você vai ter consciência de pensamentos negativos que não são originados pela sua intenção. Acho que agora eu consegui formatar de uma maneira dúvida, mais... Sem né? dúvida. Eu lembro que coisas que pra mim, tanto antes de estar nesse momento deprimido e tanto depois, são pensamentos que nem são impossíveis de, por exemplo, pular do prédio. Eu pensava isso direto nesses 2 meses que eu fiquei deprimido, sabe? Mas não era eu pensando, era uma vontade que não era minha. Sim, exatamente. E há essa dificuldade de elaboração por parte de quem está comprometido. Porque a própria dificuldade, a própria doença, a depressão, ela gera essa dificuldade para você elaborar melhor. Entende? Agora, olha que situação. Do ponto de vista inconsciente, a elaboração da possibilidade de você sair da vida, de você tirar a própria vida, ela libera um ensaio que representa uma espécie de catarse. Pensar na própria morte, pensar como quem vai para o seu velório, pensar quem vai prestar as últimas homenagens para ti, ver um cenário mental no seu metaverso, imaginando quem serão as pessoas que vão chorar por ti, sentindo a falta, traz uma elaboração de uma metáfora, uma elaboração de um conjunto de pessoas focadas em você, emanando uma energia que alimenta. Mas isso pode ser perigoso, eu acho. Isso é muito perigoso, não pode ser não, isso é muito perigoso. Até porque ele começa a trazer uma sensação sedutora para a possibilidade de realmente sair da vida. Tem esse primeiro canal que é extremamente sedutor, que é você imaginar que naquele momento ali muito pontual, tudo vai estar voltado para você e você já não tem mais a vida, mas você não consegue conectar isso. Você fica ali no ensaio, achando que você... Pode ser que aconteça, isso eu não consigo entrar nessa atmosfera. Pode ser que você consiga assistir o seu próprio velório. Mas o grande ensaio mental é esse, de quem está deprimido e quem pensa em tirar a vida. E o outro é o seguinte, a depressão, a gente conversou sobre isso aqui e deu uma repercussão incrível. A depressão, ela consegue ir interrompendo e quebrando os seus laços afetivos e te dando uma sensação congelada das emoções. Chega um momento, por exemplo, o sujeito que pensa em tirar a própria vida, ele não está querendo sair da vida. A última coisa que ele está pensando é nesse processo, mas está tudo tão dolorido, tudo tão impactado, que parece ser a última solução para encontrar o alívio.